Senhor Jesus, amados e amadas, né? Vamos estar dando continuidade aos áudios respostas para suas perguntas, amém? Tema atual ainda significa dons espirituais e ministeriais. Hoje vamos estar descobrindo mais um dom maravilhoso da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, né? O ministério do mestre ou doutor, amém? Você que está neste momento aí na sua casa, já vai pegando a sua Bíblia, já vai pegando um caderninho, uma caneta e vamos estar anotando, amém? Vai pegando a tua Bíblia agora, né? Num versículo para reflexão e para a continuação, início deste áudio, amém? No áudio anterior estávamos falando ali, irmão, sobre pastoreado, né? Hoje vamos estar falando agora sobre ministério de mestre ou doutor, né? Romanos 12, capítulo 6, versículo 6, Romanos capítulo 12, versículo 6 até o 7, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Os vocacionados por Deus para os ministérios do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo, amém? Irmãos, eu estarei deixando uma leitura semanal a você, né? Então você neste momento pega uma caneta, pega o seu caderninho, pega a Bíblia e esteja anotando o estudo desta semana para você sobre este assunto, querido, né? Segunda-feira você vai estar lendo Atos 13, versículo 1, que diz, né, ali sobre doutores na igreja. Terça-feira, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29, né? O tema ali sobre nem todos são doutores, né, meu querido? Na quarta-feira, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 7, doutores sem entendimento, né? Na quinta-feira, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, falsos doutores. Sexta-feira, Tiago 3, versículo 1, a responsabilidade do mestre, né? No sábado, Mateus 4, versículo 23 até o 25, Jesus, o mestre por excelência, né? Você que está na tua casa neste momento, vamos estar lendo uma passagem da Bíblia para estar começando o início deste estudo, né? Agarre a tua Bíblia, Mateus 7, versículo 28 até o 29, né? Que nos diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou na sua doutrina, porquanto o ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, no versículo 6 e o 7, também diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? E Tiago 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, né? Irmão, o ministério do ensino da palavra é primordial, né? Para a igreja exercer o discernimento no que tange o tempo em que vive, né? Culturas, teologia, filosofia, né? Etc. Por aí que vai, né? Tão importantes ali é a função do mestre na igreja, né? Que as escrituras declaram o quanto deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, né? Que se diz lá em Romanos 12, versículo 7 e em 1 Timóteo 4, 13, né? É uma tarefa importante e também indispensável que exige muito de quem a desempenha, né? Eu mesma estou dizendo isto por palavra minha, né? Mas Jesus é o mestre por excelência, né? O mestre da Galileia, doutor incomparável, né? Percorria Jesus ali toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, né? Que essa passagem também está relacionada ali, passagem ali em Mateus 4, versículo 23, né? O ministério terreno
Seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, né? Diferente dos escribas, que ali ensinava como quem tinha autoridade, né? Para ser visto e ser, como é que eu posso te dizer, respeitado, né? Mateus 7, versículo 28 e 29, ali diz sobre isto. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções, amado. Amá-lo ou odiá-lo, né? E ainda hoje, esta mesma opção que você tem, né? Irmão, era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus, quando chegava, ele transtornava a consciência do acomodado. Ele aquietava o coração do perturbado, meu querido. O mestre, ele era divino, um mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado às melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, ele reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo, né? Está registrado lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ou 2. Esses mesmos fariseus, que era príncipe dos judeus, ele afirmou ali que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele, né? Jesus, ele é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. O mestre da humildade, né? O mestre do amor, o mestre do caráter, o mestre da bondade. O mestre da humildade, meu querido. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando ali uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, né? E a enxugá-los com a toalha com que estava cingido, né? Na passagem ali em João 13, capítulo 13, versículo 4 ao 5. Que cena chocante para os judeus foi esta? A pergunta de Pedro, ela descreve ali essa perplexidade, né? Versículo 6 ali. Era, irmão, inimaginável, né? Um mestre encurvar-se perante para lavar os pés, né? Das pessoas ali, seus discípulos, né? Jesus, ele era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emmanuel, Deus conosco, né? Ele encurvou-se ali diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. João 6,63. Ele, irmão, Jesus nos convida a fazer o mesmo. Jesus nos convida para que sejamos humildes, bons mestres, né? Vós me chameis mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, no versículo 13 ao 15. Meu querido, se você quer ser um bom mestre, se você quer ser um doutor, se você quer ser algo de Jesus, ou você tem chamado para isto, primeira coisa, a humildade. Né? A humildade vem do caráter de Jesus. É hora, neste momento, de nós lavarmos os pés do nosso próximo, né? Ser humilde, ter caráter e dar o exemplo de Jesus aos nossos irmãos, né? Ali o ensino das escrituras na igreja do primeiro século, você sabe o que é? Irmão, a primeira ordem de Jesus. Antes de ascender os céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado, né? Mateus 28, 19 e 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros ali apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo, né? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 6. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, meu querido. Atos capítulo 2, versículo 14 ao 40, né? Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou ali alguns de seus servos com dom ministeriais e dom de mestre ou doutor, que é em Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, né? Isso não significa, porém, que devemos cuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino
passa pela capacidade, né, de aprender para posteriormente ensinar. Então, você que está neste momento querendo fazer a obra, vamos estar aprendendo com o Espírito Santo, com o exemplo de Jesus. E somente vamos aprender quando pegarmos nossa Bíblia, ler e aceitar e viver os passos de Jesus, né? Vencer o nosso eu, né? E deixar que o eu de Jesus cresça em você. Amém, meu querido? Fica na paz do Senhor Jesus e nós retornaremos amanhã com mais um estudo bíblico sobre, né, o mestre e doutor. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e que você siga o exemplo de Jesus. Amém? Lave o pé do seu próximo. A paz do Senhor Jesus e tenha um final de semana abençoado. Amém?